Mente só é bom com vitória. Nós estamos aqui para passear, não estamos aqui para brincar. Tá no São Paulo. Demonstrar desde o primeiro minuto. Salve, nação tricolor paulista! Sejam sempre muito bem-vindos ao canal SPFC Tricolor TV. Para quem está chegando agora no canal, muito prazer, me chamo Tamires e trago vídeos diariamente para vocês. Já convido a todos a se inscreverem aqui no canal, aumentando assim a nossa família tricolor e logo em seguida ativar o sino das notificações para receberem os vídeos assim que eu postar e não perderem as informações do nosso time querido. Peço também para que deixem seu like, seu comentário e compartilhem o vídeo com geral. Vamos então às notícias de hoje. A Federação Paulista de Futebol divulgou nesta segunda-feira as datas, horários e locais das finais do Campeonato Paulista entre São Paulo e Palmeiras. Os rivais garantiram vaga na decisão do estadual no último domingo ao vencerem respectivamente Mirassol e Corinthians. As finais ficaram assim: quinta-feira, dia 20/5, Palmeiras versus São Paulo às 22 horas no Allianz Parque com transmissão da Globo, Sport TV e Premier. Já no domingo, dia 23/5, o São Paulo versus Palmeiras às 16 horas no Morumbi, com transmissão também da Globo, Sport TV e Premier. Diferentemente das fases de quartas de final e semifinal, definidas em jogos únicos, a final do Paulistão será disputada em 2 jogos no sistema de ida e volta. Por ter tido melhor campanha, o São Paulo tem a vantagem de fazer o segundo jogo no Morumbi, mas esse é o único benefício. Em caso de empate, o título será definido nos pênaltis. O São Paulo e o Palmeiras irão se enfrentar numa decisão estadual depois de 29 anos. A última foi em 1992, com vitória tricolor. Naquele ano, o São Paulo venceu o primeiro jogo da decisão por 4-2, com 3 gols de Raí e outro de Cafu no dia 5 de dezembro. Uma semana depois, o time de Tele Santana viajou ao Japão e foi campeão mundial em cima do Barcelona. Na volta, no dia 20 de dezembro, venceu outra vez o Palmeiras, 2-1, com gols de Miller e Toninho Cerezo, e garantiu o bicampeonato estadual no Morumbi com mais de 110 mil torcedores. Em toda a história do Paulistão, Palmeiras e São Paulo fizeram apenas uma final direta em 1992. Em outras 5 oportunidades, os clubes decidiram o título em partidas de última rodada em campeonatos de pontos corridos. Nessas decisões, o Palmeiras levou a melhor em 1942, 1950 e 1972. Já o São Paulo saiu campeão em 1943 e em 1972. Além do Paulistão, Palmeiras e São Paulo se enfrentaram também na partida decisiva do Brasileirão de 1973, no quadrangular final que tinha ainda Internacional e Cruzeiro. Com 0-0, o Alviverde garantiu o título e bicampeonato consecutivo. Em matas-matas e partidas decisivas em torneios de pontos corridos, Palmeiras e São Paulo já se enfrentaram 21 vezes com grande vantagem tricolor, 15-6. Em finais, porém, a vantagem é palmeirense e são 4-3. Sem conquistar um título estadual desde 2005 e sem ganhar um título oficial desde 2012, o São Paulo tem a chance de encerrar o jejum em cima do Palmeiras, que luta pelo bicampeonato conquistado pela última vez há 27 anos, em 1994. Na história, São Paulo e Palmeiras já se enfrentaram 327 vezes, com uma pequena vantagem tricolor, 110 vitórias contra 109 do Palmeiras, além de 108 empates. No número de gols, o Palmeiras tem 2 a mais, 431 a 429. A final do Paulistão 2021 entre Palmeiras e São Paulo contará com o duelo de 2 técnicos estrangeiros que quebrarão um jejum que já dura 46 anos na história da competição. Desde 1975, quando o argentino José Poy foi campeão pelo São Paulo, nenhum outro técnico gringo conquistou o Paulistão.
Nesse período, apenas 2 estrangeiros chegaram perto de ser campeão, o próprio José Poi, vice com o São Paulo em 1982, e o uruguaio Dário, vice também com o São Paulo em 1997. Na era do profissionalismo, desde 1933, essa será a terceira vez que o Campeonato Paulista contará com 2 estrangeiros nas 2 primeiras colocações. Em 1933, o Palmeiras, ainda com o nome de Palestra Itália, foi campeão com o uruguaio Humberto em cima do São Paulo do húngaro Eugênio, repetindo o que já havia acontecido em 1932, último ano do profissionalismo. Já em 1944, o Palmeiras do uruguaio Ventura foi campeão em cima do São Paulo do português Joreca, que aliás foi o único português campeão paulista em 1943, 45 e 46 pelo São Paulo. Caso Abel Ferreira leve o Palmeiras ao título estadual, o que não quero, é claro, ele conseguirá quebrar uma marca que já dura 75 anos. Entre os argentinos campeões, além de José Poi com São Paulo em 1975, outro que conseguiu o título foi Jim Lopes, com o próprio São Paulo em 1953. A atuação de gala de Benítez nos últimos jogos rendeu milhares de elogios na web. O argentino comandou a vitória do São Paulo e dominou o meio-campo. O camisa 8, porém, ainda não é do tricolor e levantou uma preocupação gigantesca entre os torcedores, que propuseram uma vaquinha para comprá-lo. Martín estava no Vasco, mas o Independiente da Argentina ainda detém os direitos do meia. Se o São Paulo quiser comprá-lo em definitivo, terá que pagar algo em torno dos 3,2 milhões de dólares, que são cerca de 17,8 milhões de reais. Benítez, porém, também estaria no radar de algumas equipes do exterior. A informação é do jornalista Jorge Nicola, que deu detalhes da situação do camisa 8. Ele disse que Benítez já chamou a atenção de clubes do exterior. Não se trata de clubes de primeiro escalão do futebol europeu, mas são times que teriam a capacidade de fazer esse investimento sem grandes dificuldades. É bom que o São Paulo fique esperto e comece a separar essa grana. Não dá para perder ou abrir mão de Benítez em hipótese alguma. Passada a semifinal do Paulistão, o São Paulo precisa virar a chave e começar a pensar no próximo desafio. O tricolor entrará em campo amanhã, dia 18 de maio, às 21h30, diante do Racing da Argentina, com transmissão da SBT e da Comebol TV pela Copa Libertadores. Empatado na liderança do Grupo E com os argentinos, basta um empate para que a equipe já garanta a classificação para as oitavas de final da competição continental. Apesar de parecer simples, o zagueiro Miranda sabe que o resultado não virá sem esforço e disse o seguinte: "Temos de fazer por merecer os bons resultados e queremos dar continuidade ao que estamos fazendo", disse ele. "Vamos pensar na terça-feira e disputar a liderança do grupo, porque enfrentaremos um grande adversário", concluiu. Uma vitória diante dos argentinos deixaria o São Paulo isolado na liderança com 11 pontos e a equipe definiria a liderança do grupo em casa diante do Sporting Cristal do Peru. O treinador da equipe, Hernan Crespo, reconheceu a dificuldade enfrentada pelo São Paulo na maratona de jogos que vem fazendo nos últimos 3 meses. A falta de tempo para o trabalho faz com que o argentino enalteça ainda mais os resultados obtidos. Ele disse: "Jogamos menos de 48 horas, é um fato e não uma opinião. Depois vamos trabalhar e pensamos. Agradeço aos jogadores por isso", afirmou ele. O treinador se diz animado com o que vê por parte dos atletas. Ele disse o seguinte: "O resultado final é uma consequência. Seguramente o que eles estão fazendo é empolgante", explicou ele. O São Paulo buscará quebrar um tabu diante do time argentino. Nunca venceu o adversário. No histórico entre as duas equipes, são 6 duelos com 4 vitórias dos adversários e 2 empates. A partida da fase de grupos disputada na Argentina acabou em 0-0, mas para tudo há a primeira vez. O São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda nesta segunda-feira, após se classificar para a final do Campeonato Paulista ontem, com reservas e com aqueles que não enfrentaram o Mirassol no gramado.
Luciano, que deixou o duelo da semifinal com dores, participou normalmente da atividade desta segunda e deve ser titular contra o Racing nesta terça-feira, às 21h30 de Brasília, no Morumbi, pela Libertadores. Com a primeira final do Paulistão diante do Palmeiras, marcada para quinta às 22h no Allianz Parque, Crespo deve optar por um time reserva para encarar o Racing. Daniel Alves está em fase final de recuperação de uma lesão na coxa, treinou nesta segunda e pode reforçar o tricolor na decisão do estadual. Com isso, uma possível escalação para o jogo desta terça tem Lucas Perry ou Thiago Volpi, Diego Costa, Rodrigo Freitas e Bruno Alves, Orejuela, Rodrigo Nestor, Thales Costa, Igor Gomes e Wellington, Luciano e Vitor Bueno. O São Paulo pode se classificar para as oitavas de final da Libertadores amanhã, como eu disse anteriormente. Para isso, pode empatar e contar com o tropeço do Rentistas diante do Sporting Cristal. Caso vença, não dependerá de nenhum outro resultado. A equipe comandada por Crespo tem 8 pontos e está na liderança do Grupo E do torneio continental. O Racing tem os mesmos 8 pontos, como eu havia dito, mas fica em segundo pelo saldo de gols, 5-3. Neste momento, São Paulo decidiu priorizar o Campeonato Paulista. Segundo a diretoria, é o caminho mais curto para se conquistar um título, acabar com a fila de quase 9 anos e ter tranquilidade para a sequência da temporada. Os titulares fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do CT. Éder, que se recupera de um edema na coxa, fez um exercício no gramado com a fisioterapia. O presidente Júlio Casares tem um carinho imenso pelo time da Portuguesa e prometeu ajudar com reforços e também em ações conjuntas de marketing para que o time possa reerguer e voltar ao lugar em que merece estar. Os salves de hoje são para Carlos Max Santos e também para Fábio Araújo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Essas foram as notícias de hoje do nosso Tricolor Paulista. Espero que tenham gostado, amigos são paulinos. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder nada do Tricolor. O nosso encontro é aqui no YouTube no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais!